Hoje a gente vai mergulhar num texto místico para explorar uma ideia, assim, bem profunda e até ousada sobre a alma humana. A questão é: e se a alma não for apenas uma criação, mas uma verdadeira centelha do próprio Criador? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. A proposta aqui é bem radical, né? Pensar na alma não como uma obra, mas como um fragmento literal do divino. O texto que estamos analisando, ele afirma isso de um jeito bem direto. E reparem na ênfase na palavra verdadeiramente. A gente não está falando aqui de uma metáfora, de uma poesia. A alegação é que a alma é, de fato, uma parte literal de Deus. Para tentar explicar essa origem tão íntima, o texto usa uma analogia muito interessante. A diferença entre falar e soprar. Falar é um ato mais externo, certo? Mas soprar, soprar vem de dentro, das profundezas. Exige a nossa força vital. O texto diz que a alma foi soprada por Deus, o que sugere que ela veio da sua essência mais íntima. Ok, agora, para fortalecer essa ideia inicial, a análise vai para um lado mais filosófico. Trazer um conceito-chave do filósofo Maimônides. Vamos ver como isso amarra todo o argumento. E aqui que a coisa fica mais profunda. Para nós, seres humanos, quem conhece, o que se conhece e o próprio conhecimento são três coisas separadas. Mas, segundo Maimônides, em Deus, esses três são uma coisa só. Uma entidade única, inseparável, totalmente unificada. Isso nos leva a uma conclusão lógica muito forte. Vamos lá. Passo 1. A alma vem da sabedoria divina. Passo 2. Essa sabedoria divina é o próprio Deus. Logo, a conclusão que não dá para escapar é que a alma se origina da essência de Deus. Simples assim. Só que essa conclusão incrível nos joga direto num paradoxo, num problema. Se a origem de todas as almas é a mesmíssima essência divina, por que a realidade que a gente observa é tão diferente? Como é que pode uma única fonte perfeitamente unificada dar origem a uma hierarquia tão gigantesca de almas? Essa é a tensão no coração do argumento. Como é que a gente concilia a unidade lá da fonte com a diversidade toda que existe aqui? E o texto não está falando de diferencinhas, não. Ele dá exemplos bem concretos para a gente sentir o peso do problema. A distância enorme entre as almas dos grandes líderes espirituais do passado e as nossas, das gerações atuais. Ou até a diferença entre os sábios, chamados de a cabeça, e as pessoas comuns, os pés, dentro de uma mesma geração. E para resolver esse paradoxo, o texto nos apresenta uma analogia humana que é sinceramente genial. Primeiro vamos focar em entender a analogia em si, que vem direto da biologia. O processo é bem familiar. Começa com uma única gota que, segundo o texto místico, se origina no cérebro. Aí, ao longo de 9 meses, essa gota vai descendo, se transformando, etapa por etapa, até virar um corpo completo, super complexo. E aqui está o ponto central da analogia, a virada de chave. Daquela fonte única, unificada, surge uma diversidade radical. O cérebro, com toda a sua complexidade, e as unhas dos pés, com toda a sua simplicidade. Agora sim, vamos pegar essa analogia da biologia e aplicar na jornada cósmica da alma. É aqui que a solução para o nosso paradoxo começa a aparecer de verdade. A estrutura aqui é um espelho perfeito da anterior. A gestação da alma é essa jornada de descida através dos mundos espirituais, e do mesmo jeito que a gota se diferencia no útero, a centelha divina vai se diferenciando conforme viaja. O resultado? Aquela hierarquia que a gente vê no nosso mundo. Esse processo de descida, aliás, tem um nome, Seder Histalshalut, a ordem encadeada dos mundos. A alma passa por Atzilut, o mundo da emanação, depois Beria, da criação, e Tzirá, da formação, e Asiá, o mundo da ação. Cada um desses mundos provoca uma mudança, o que explica as diferenças de nível entre as almas. Mas a analogia vai ainda mais longe. Ela não só explica a diversidade, ela também revela uma unidade que estava escondida. Uma unidade inquebrável. Vamos agora para o ponto final, que talvez seja o mais profundo de todos. Vamos lembrar. Na analogia do corpo, a unha do pé, por mais longe e diferente que seja, ela continua recebendo sua vitalidade, seu sustento, do cérebro, que é a sua fonte indireta. Do mesmo jeito, o texto argumenta que as almas de um nível, digamos, mais baixo, recebem seu sustento espiritual das almas mais elevadas da sua geração, ou seja, dos sábios.
E isso cria uma corrente de conexão que não se quebra. Os sábios, que seriam o cérebro da geração, funcionam como um canal, trazendo a vitalidade da fonte divina para todo mundo, até para a alma mais simples. Ou seja, a diversidade existe, claro, mas aquela unidade original nunca se perde. O que nos deixa com uma última reflexão. Se essa teia de conexão divina é real, se cada pessoa é um elo essencial nessa corrente que leva de volta a Deus, como isso deveria transformar o jeito que a gente enxerga o valor de cada indivíduo?